Deve ser transferida para Manaus nas próximas horas Karina Cristiane Pereira do Nascimento, sobrinha do delegado executado a tiros no início do mês em Manaus e que foi presa ontem em Santarém, no Pará. As equipes do Grupo Fera e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros saíram logo no início da tarde do Aeroclube de Manaus em direção a Santarém, no Pará. O objetivo é buscar Karina Cristiane Pereira do Nascimento, presa por envolvimento no assassinato do delegado Oscar Cardoso, no início do mês. Será ouvida aqui em Manaus. A gente só vai fazer a transferência dela aqui para Manaus e comunicar ao juiz da sua prisão, né, e a sua tentativa de fuga, né? Karina foi presa ontem por volta das 3 horas da tarde em Santarém, no Pará. Agora ela está presa no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Raul de Moura. A equipe da Polícia Civil ainda não tem previsão de quando vai retornar com a suspeita. A viagem é parte da Operação Horus, deflagrada na última terça-feira em Manaus e que investiga, além de crimes como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, o assassinato do delegado Oscar Cardoso no dia 9 deste mês. Ele morreu ao ser atingido por 18 tiros no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. Até agora, 7 pessoas foram presas e 2 estão foragidas. O traficante João Branco, que seria o mandante, e Fábio Diego Matos de Oliveira, conhecido como Piu Piu, e apontado pela polícia como o executor do crime. Segundo as investigações, Karina é cunhada de Piu Piu e também sobrinha do delegado. Ela teria alertado a quadrilha sobre a localização do tio no dia do homicídio. E com a sua prisão desenrolar mais investigações ainda e desenrolar mais situações referente a essa operação. E o ex-diretor da Casa do Albergado em Manaus, Nelson Braga, assumiu hoje a direção da unidade do regime semiaberto do Compage. Nesta quarta-feira, Marco Assunção Lima foi exonerado do cargo depois que uma cela cheia de mordomias e que seria usada pelo traficante João Branco foi encontrada pela polícia dentro da unidade. De acordo com o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado, o ex-diretor da unidade de regime semiaberto do Compage, Marco Antônio Assunção Lima, foi exonerado depois que uma série de mordomias foram encontradas na cela que abrigava o traficante João Pinto Carioca, o João Branco. Como teve essa permissividade de deixar acontecer aquilo ali, ele deixou de merecer a nossa integral confiança e estamos substituindo pelo Nelson Braga, que é o atual diretor do Casa do Albergado. As fotos da cela e de um bueiro que poderia servir como túnel vazaram na internet depois que policiais civis e militares entraram na unidade para tentar cumprir um mandado de prisão contra João Branco na última terça-feira. Mas o interno não foi encontrado. As imagens mostram que em uma das celas que seria usada pelo traficante tem até pintura diferenciada nas paredes e piso de cerâmica. Durante uma revista realizada no mesmo dia, a polícia ainda encontrou 8 celulares e um radiocomunicador idêntico ao usado pela polícia. O secretário da Sejus reconheceu hoje que não é possível fazer o controle de todos os objetos que entram e saem da unidade. E aquele presídio tem uma característica diferente. O muro dele é baixo, ele é de baixa segurança. Certo? Ali é humanamente impossível nós impedirmos a entrada de celular. Acontece de entrar? Acontece. Não vou esconder o sol com a peneira, certo? Mas nós procuramos sempre evitar que isso aconteça. O novo diretor do regime semiaberto do Compage já assume a unidade com uma missão comum: trabalhar na ressocialização dos internos e não ceder a regalias. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos afirmou que todas as mordomias e alterações encontradas na cela do regime semiaberto vão ser removidas. A polícia ainda continua as buscas por João Branco, acusado de arquitetar a morte do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso, ocorrido no último dia 9 de março. Após várias articulações políticas, a PEC que prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos foi aprovada em primeiro turno na Câmara Federal. A expectativa agora é para a votação do segundo turno, que ainda não tem data marcada e depende de acordos sobre outros temas, como a vigência das áreas de livre comércio e a nova lei da informática. 364 votos a favor da prorrogação da Zona Franca de Manaus e apenas 3 contra.
Esse foi o resultado da votação em primeiro turno nesta quarta-feira na Câmara Federal em Brasília. Segundo o governador do Amazonas, uma vitória que mostra como os outros estados já reconhecem a importância do modelo econômico para o país. Ficou claro hoje com essa votação, não é preciso nós estarmos explicando o quanto é importante a Zona Franca para o Amazonas. O brasileiro já sabe, os seus representantes no Congresso já conhecem a importância da Zona Franca. Esse foi o salto maior que a gente podia ter. Além do governador, também estiveram na votação o prefeito de Manaus, Arthur Neto, senadores e deputados. Para as lideranças políticas do estado, esse é apenas o início, já que a proposta ainda precisa ser aprovada em segundo turno, antes de ser encaminhada para o Senado. Eu entendo que nós ganhamos uma valorosa oitava de final. O segundo turno haverá de ser uma bela quarta de final. O primeiro turno no Senado, uma semifinal. E o segundo turno no Senado, uma final de Copa do Mundo. Aí, promulgação da emenda, da PEC, nós então teremos mais 50 anos. Não nos esquecendo, nós temos que cobrar mais coisas, não dá para ficar por aí. A votação em segundo turno ainda não tem data definida para entrar na pauta da Câmara Federal. A expectativa agora é que a votação da nova lei da informática e a vigência das áreas de livre comércio, também em discussão no Congresso, não interfira nesta segunda etapa da PEC da Zona Franca. Agora, o líder do DEM já apresentou um projeto de lei que sugere a prorrogação da lei de informática por apenas 10 anos e aí não mais emenda à Constituição e sim projeto de lei. E o governo já acenou como sendo uma possibilidade muito possível, né? Então, dessa maneira, a gente começa a construir um caminho viável para menos discussões já na segunda fase. E a greve dos servidores da Suframa, que já completou 30 dias, agora preocupa o comércio. Para evitar um possível desabastecimento e aumento dos preços dos produtos, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas entrou com uma ação na Justiça pedindo a liberação de pelo menos parte das cargas retidas. A ação que pede a liberação de 30% das mercadorias retidas por conta da greve geral dos servidores da Suframa foi oficializada hoje na primeira vara federal do Amazonas. Nós não temos uma outra via de entrada de mercadoria que não seja gerando o PIN e fazendo a liberação. E com isso nós temos aí hoje em dia um prejuízo muito grande com várias carretas e mercadorias retidas para o comércio. Ainda segundo a FCDL, por conta das cargas não liberadas, o Estado está deixando de arrecadar mais de 38 milhões de reais. Os funcionários da Superintendência da Zona Franca de Manaus estão em greve há um mês. Entre as reivindicações da categoria estão melhores condições no ambiente de trabalho e a reestruturação do plano de cargos e carreiras. O vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Suframa rebateu a medida da entidade representativa dos lojistas no estado. Os 30% já estavam sendo cumpridos e tanto que a indústria está parando. O comércio vai sentir do mesmo jeito. O problema não são os servidores, o problema é o governo federal que se nega a sentar para negociar. Em instantes aqui no Band Cidade, Manaus ganha 2 centrais de Libras que vão oferecer intérpretes para surdos. E ainda a reportagem mostra como a falta de investimentos em saneamento básico no Amazonas agrava os problemas de saúde da população, principalmente na periferia.